Olá, hoje aqui no Mulher em Foco vamos dar algumas dicas para as mulheres que querem empreender aqui no estado de Santa Catarina. Nossa entrevistada é a economista Valéria Ribeiro. Ela tem especialização em Economia do Trabalho e mestrado em Relações Econômicas e Sociais Internacionais. Já atuou como professora de Economia Brasileira na Universidade do Vale do Itajaí e também foi diretora da Associação Catarinense de Defesa dos Direitos da Mulher, das Donas de Casa e dos Consumidores. Valéria, muito obrigada pela sua presença. Atualmente estamos num bom momento para investir aqui em Santa Catarina? Sim, é um momento muito valoroso, de muitos campos abertos para a área do investimento, e isso em qualquer área, porque acontece um fenômeno bastante interessante aqui, que é a ascensão da classe C, a chamada classe C, que ela começa a ter todas as condições de consumo, então amplia bastante vários mercados. O mercado de uma classe mais abonada também é bastante interessante em Santa Catarina, e também da chamada classe A, que é um consumo que não se caracteriza por grandes quantidades, mas de produtos extremamente caros, que agregam bastante valores, que há um grande ganho. E também nós temos as outras classes econômicas que também passam a consumir. Logo, a mulher tendo uma boa ideia, que é o ponto de partida, mas não é o que basta, né? Tem então, uma não boa é ideia. Às vezes tem uma boa ideia e não segue adiante, E não, né? Não segue dá adiante, certo. não tem estrutura. Que cuidado que tem que ter? É a pesquisa. Então, se a pessoa, essa mulher, ela tem uma formação técnica ou acadêmica mesmo, na área da administração, da contabilidade, ela já tem essa formação, ela já sabe o valor da pesquisa, ela já sabe como fazer a pesquisa. Quem ainda não tem esse curso de formação, deve procurar alguma instituição que lhe dê esse amparo técnico, científico mesmo, de como iniciar algum empreendimento. Essa pesquisa aborda se o teu produto vai ter aceitação, se tem público para consumir aquilo que você vai oferecer? Exato, tem que saber aonde está o público, porque público consumidor sempre tem. Né? Basta saber aonde está esse público consumidor, tem que fazer a pesquisa externa, que se chama, ver os outros empreendedores que também oferecem um produto similar, se é um concorrente ou se é um parceiro, porque muitas vezes a pessoa tem ideia concorrente, aquele aspecto negativo, não, é que ele concorre junto. E também tem a ideia de parceria. Então, dependendo do ramo em que a pessoa pretende, quanto mais parceiros ela tiver no mesmo segmento, melhor. E aqui em Santa Catarina tem alguma área assim, que é mais promissora, que está se destacando, que está disparando? Olha, nós temos uma área que é bastante tradicional e ela sempre destaca, que é a moda. Porque nós temos o berço da fiação aqui no estado, né, de Santa Catarina, com vários tipos de tecidos, e nós abastecemos o mercado nacional, mercado internacional. Então é possível desde a linha de cama, mesa, banho, design de roupas infantis, adulto, jovem, de tamanhos diferenciados. Essa é uma área sempre muito promissora em Santa Catarina. Valéria, nós gravamos um depoimento com uma empresária que atua aqui no estado e que acabou mudando de ramo. Vamos assistir? Vamos assistir. Meu nome é Fernanda Regis Coelho, eu sou administradora empresária. Durante a faculdade eu consegui um intercâmbio em Portugal, estudei um ano em Braga, na Universidade do Minho, e durante a faculdade nós tínhamos que desenvolver um projeto em Portugal. E eu escolhi na minha área marketing turístico. Com isso, o que deu certo em Portugal, o que poderia ser aplicado em Santa Catarina. Então, durante esse ano, frequentei várias feiras de turismo, tudo que eu podia passar nos escritórios de turismo das cidades de Portugal e Espanha também, que estavam próximos ali de Braga. E no meu retorno eu tinha muito essa vontade de iniciar na área de turismo. Sempre gostei, já tive uma empresa de van também, isso durante a faculdade. E com isso eu conheci uma pessoa que hoje é minha sócia, nós somos sócios há 15 anos. Isso já vem de família, meu pai empreendedor, a minha mãe, meus irmãos. Facilitou pela questão de perfil mesmo, de saber o que quer, de ter esse exemplo na família, de saber que foi o que o pai fez, a mãe fez. Então, é tudo mais fácil, né? Eu comparo com meu marido, que a família dele já tem um outro perfil, no caso de empregado, e já pensa bem diferente. Então, para mim, já foi bem mais fácil.
Eu já abri empresa de turismo, e não que não tenha dado certo, mas é que aqui ainda as coisas eram muito difíceis na época, não haviam parcerias, haviam sim concorrências, a gente teve uma van, fazia os passeios pela ilha, mas como a gente tem aqui o turismo muito sazonal, isso era uma coisa que funcionava só janeiro, fevereiro, e não funcionava o resto do ano. Então uma alternativa para poder ganhar dinheiro durante o ano seria ter van escolar. Para isso a gente foi atrás, mas teria que pintar o carro de branco, aí fugia do esquema, a gente tinha um carro bonitinho, com adesivo, e a gente tinha o mapa da ilha, com dicas no banco, toalhinha, então assim, era uma coisa tão redonda para o verão que não cabia abrir para escolar e sair do foco que seria turismo. Cada agência, cada negócio vai achando o seu caminho de poder se solidificar no mercado, né? No nosso caso, a alternativa são nossos grupos. Já faz 10 anos que a gente criou esses grupos que a gente leva de excursão para a Europa, Estados Unidos, enfim, para o mundo inteiro, e com isso é um mercado que a gente não compete com a internet. Então essa seria uma das alternativas que a minha empresa encontrou para poder fazer frente a essa grande concorrência, né? Que antigamente a concorrência seria a agência do lado, mas hoje em dia não é mais outra agência, e sim a internet. Muito certo. Nós somos 3 sócias mulheres, é uma empresa feminina, e a primeira sócia, no caso, foi a que deu a sugestão da empresa, porque já trabalhava no ramo, então tinha todo o know-how. Eu sou muito grata a ela porque aprendi tudo com ela no começo, não cheguei a fazer curso, nada. A outra sócia é minha mãe, e muitos pensam até que a empresa é familiar, mas não tem nada a ver, ela entrou de sócia, porque tinha um outro ramo de negócios e quis iniciar no turismo também. Então cada uma aqui dentro tem a sua área e funciona muito bem. Prevalece muito a experiência que cada uma tem na sua área. Então, apesar de a gente ter nossa opinião, se aquela pessoa atua naquela área e ela diz que aquilo é melhor, a gente acaba em consenso resolvendo o melhor futuro aí para a empresa. É primeiro escolher alguma coisa que se goste de fazer. Depois, acreditar que aquilo vai dar certo. E muito foco, muita determinação, que os resultados naturalmente aparecem. Valéria, a Fernanda falou do ter foco e determinação, né? Realmente é preciso trabalhar muito para conseguir ter sucesso? Muito. O sucesso não é fruto do acaso. Não é fruto do acaso. Ele é consequência de uma determinação quando há sabedoria nessa determinação. Porque às vezes é comum se ouvir hoje em dia, não desista, não. Tem que ter sabedoria também para desistir. Né? Porque se a gente vê que aquela primeira opção ou aquela opção do momento, ela não está dando resultado e não vai dar resultado a médio e longo prazo, não tem por que insistir. Pois é. Mas como saber assim, que é o momento de desistir daquela ideia onde você investiu tanto, às vezes meses, anos, a estar investindo naquilo, e assim realmente não deu certo? Como é que tu sabe avaliar se realmente é a hora de parar de investir e partir para uma outra? É sempre uma avaliação de um profissional. Então, como no caso da Fernanda, que ela até foi minha aluna, né? Que já tem essa formação econômica, ela sabe organizar um plano de negócio, sabe encontrar o ponto de equilíbrio, a própria pessoa já tem essa formação e ela sabe o momento. Quando ela não tem essa formação, ela precisa obrigatoriamente consultar alguém que tenha. Nós aqui temos o Sebrae, que é um grande parceiro do pequeno, médio empreendedor, do empreendedor individual. Eles oferecem muitos cursos e muitas vezes a pessoa tem aquela ideia meio fantasiosa, né? Eu vou abrir meu próprio empreendimento porque não vou me submeter a horários, a patrão e férias. Patrão de mim, de si bem mesma. mais exigente essa situação. Vai exigir muitos finais de semana, praticamente todos. A família às vezes fica muito sacrificada. Às vezes não ter patrão dá mais trabalho ainda do que ter. Dá bem mais trabalho, porque a pessoa passa a ser também responsável por empregos que ela passa a criar também, né? Ela vai ser uma geradora de renda, criadora de empregos, e vem a responsabilidade não só social, como jurídica mesmo, empresarial, né? Não é uma brincadeira. Não é assim, eu não tenho o que fazer e vou brincar de. Não. É uma atitude de pessoa adulta,
dependente da idade, né? É uma atitude adulta que exige muita responsabilidade e um conhecimento prévio das leis, que ela não pode entrar no mercado de trabalho, no mercado do empreendedor, em qualquer mercado que vá gerar recursos, de forma irresponsável. Até porque aqui no Brasil a gente tem uma grande rede de legislação na hora de tu abrir uma empresa, não é um processo muito fácil, Não, né? não é fácil, a pessoa tem que saber que ela está entrando no mundo adulto. Não é aquele mundo da alegria, que daqui a pouco eu não quero mais isso e simplesmente digo não quero. Não, exige esse não quero, essa desistência, ela vai exigir também bastante responsabilidade e atitude. E às vezes tu tem uma boa ideia, mas não tem um dinheiro. Não tem aquele dinheiro para dar o início. Tem como tu conseguir fazer um negócio mesmo sem ter recursos? Sim, que até um dos grandes negócios é criar negócios. Então, às vezes, aquela pessoa, ela tem essa ideia nela, ela cria projetos e ela lança a ideia, ela vai atrás de recursos e ela vende. Então, não necessariamente ela vai executar aquela ideia dela. Então, realmente, tu consegue partir do zero? Consegue partir do zero, sem dúvida. Do zero financeiro, né? Isso. Mas tem que ter a informação e a formação. Tem gente que acaba recorrendo a empréstimos, né? É um bom negócio? O que você tem que analisar nessa hora? O empréstimo é muito bom, sempre. Sempre é muito bom trabalhar com o dinheiro dos outros. Desde que haja responsabilidade e bastante segurança e certeza que este empréstimo será pago e que depois de pago ele deixou um resultado muito promissor. Imagine uma pessoa que queira, mesmo um pequeno empreendimento, revender objetos, ela tem que ter um capital inicial. Se ela não tem dela, ela toma emprestado. Quem é que vai emprestar? São os bancos de fomento, são os bancos de empreendedores e que vão pedir garantias. E uma das garantias é o plano de negócio. Ah, então você se obriga a se preparar bem. É obrigada, não tem mais o amadorismo, não há mais espaço para o oba-oba. Até porque aqui no estado, por exemplo, a gente tem o programa Juros Zero, tem alguns programas que tu consegue recorrer que tu até nem juros acaba pagando, Exato, mas tem que devolver o dinheiro emprestado. Às vezes há programas também em que vai a fundo perdido. Há empresas internacionais que fazem questão de fomentar o crescimento econômico, porque no futuro vão usufruir deste crescimento coletivo. Nosso tempo está acabando agora, Valéria. Se você fosse dar uma dica para a mulher que está pensando em investir aqui em Santa Catarina, o que tu falarias? Primeiro, ela tem que ver a carga horária que ela dispõe. Se essa mulher tem filhos pequenos, que ela tem que se dedicar a uma casa. Então, o primeiro ponto é esse, é ver qual é a disponibilidade dela de tempo, para ela não trabalhar com sentimentos de culpa e, de repente, abandonar tudo. Segundo, o ramo. Ela tem habilidade para quê? Esse é fundamental. Qual é a habilidade dela? Qual é o perfil dela? É uma pessoa mais racional, é uma pessoa mais emocional? Vai se dedicar às artes? Vai se dedicar a uma ciência mais exata? O que ela sabe fazer? Que sabe e gosta, né? Porque acho que tem que gostar. E tem jeito. O gostar não diz muito. Ela tem que ter a habilidade de. Tem pessoas que gostam demais de música e não distinguem o instrumento musical do outro. Então, não é só o gostar do devaneio, do deleite, mas eu sei fazer isso e eu gosto disso. Então, o gostar ele é muito interessante quando, aliado ao gostar, tem o saber fazer. E a expectativa de retorno. Então, qual é o segmento? Poderia dizer assim, é o segmento do turismo. Mas qual turismo? O interno, o externo, o de contemplação, o de aventura, o de exploração, o de mercado. Então, há uma gama muito grande. O que as pessoas devem, as mulheres em especial, ficarem tranquilas é que há espaço. Há espaço para todas. Para todas, desde a produção artesanal, a artística e até aquelas de cunho extremamente científico, em que não há muito espaço para poesia, né? Pesquisa médica. Há espaço para todos se dedicarem. Valéria, muito obrigada pela sua entrevista. Mulher em Foco vai ficando por aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima.